Congresso inimigo do povo. Mas se você não é deputado inimigo do povo, você não deve se sentir ferido com a minha fala. Se você age de acordo com a consciência pública e acha que os seus eleitores não têm do que se envergonhar, eu tenho certeza que não se zanga como eu não me zango, como muitas deputadas e deputados não se zangam, quando essa expressão é dita. Agora, deputados e deputadas, não imaginem que eu vou ter as minhas convicções cerceadas e deixar de exercer o papel como deputado para me salvar. Sobre a minha mãe e sobre o que aconteceu, eu confesso para os senhores e para as senhoras, para defender a minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Muito mais. Para defender a minha família, um chute na bunda, eu confesso a vocês, é nada. Todas as vezes que eu lembro da minha mãe, eu me emociono. Minha mãe, uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Aquele pobre diabo que por 7 vezes me atacou em espaços públicos e na 5ª vez falou o que falou da minha mãe, não sabia o que estava dizendo. Não sabia. Ele não está mais na minha cabeça. E eu nem carrego mais mágoa em relação àquele pobre diabo. Não carrego. Agora, fale de minha mãe, fale de meu filho, ameace minha família para ver do que eu sou capaz de fazer. Eu prefiro nem imaginar. Alguns das senhoras e dos senhores podem achar que a minha ação foi destemperada. Olha, ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim nos espaços públicos e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso, senhores e senhoras, pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois. Não, eu não posso pedir desculpas. E nem posso dizer, mentindo, para as senhoras e para os senhores, que me arrependo do que fiz. Pela minha família, eu sou capaz de muito mais do que um chute na bunda. Eu não vou deixar de defender as minhas teses aqui. Eu não vou deixar, senhoras e senhores, de denunciar o orçamento secreto. Olha, que deputado pequeno eu seria se hoje, então, a depender dos votos dos parlamentares, eu subisse a essa tribuna e fingisse que esse assunto não existe. Não farei. Eu vou continuar defendendo as teses que são caras, não só ao mandato, mas à sociedade brasileira. Eu atendi
a uma solicitação que foi feita por amigos, por amigas, por aliados, pela minha família, por companheiros, inclusive, que fizeram essa solicitação no dia de hoje aqui. Faça a discussão prioritária dos temas em detrimento da adjetivação dos sujeitos. Vou continuar adjetivando as situações, as circunstâncias, os fatos. Agora posso procurar um diálogo com as senhoras e com os senhores de maneira firme e respeitosa. Mas não vou fingir aquilo que não sou. Não vou chamar o deputado num canto e dizer: deputado, me perdoe, eu não falo mais sobre orçamento secreto. Não farei. Eu não vou deixar de dizer aquilo que já disse em relação ao ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Todo mundo aqui sabe, convenhamos, essa tentativa de cassação não tem absolutamente nada a ver com o chute na bunda dado no provocador. Os senhores e as senhoras sabem que quem deu força a essa representação foi o ex-presidente da Câmara. Mas eu espero que ele, do ponto de vista político, seja responsabilizado por aquilo que faz comigo hoje, mas por aquilo que faz contra o Brasil. Eu lamento muitíssimo, inclusive, que o atual presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, hoje coloque essa matéria em votação, imaginando que gerará uma falsa simetria entre o meu caso e o caso de Carla Zambelli. Senhoras e senhores, do ponto de vista prático, Carla Zambelli já está cassada, porque já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retira da parlamentar os seus direitos políticos, deputada que hoje, inclusive, está presa na Itália pelos crimes cometidos. Não venham querer me igualar com o caso de Eduardo Bolsonaro. Eu não conspirei contra o meu país no exterior. Eu não promovi ações de ataque à classe trabalhadora do nosso país. Você pode discordar daquilo que eu estou dizendo, mas você não pode calar a minha boca e me impedir de dizê-lo. Senão, eu serei um deputado cassado antes da votação. Se for para não discutir os grandes temas, para não falar o que é fundamental e simplesmente me comportar, imaginando que com isso possa ter a boa vontade de alguns para que a cassação não se dê, senhoras e senhores, o que eu estaria fazendo era me cassar previamente e me corrompendo. Eu pergunto aos deputados e deputadas, e principalmente ao povo que está nos assistindo, durante todo esse período que eu aqui estou, desde o ano de 2009, e não é pouco tempo, existe uma única denúncia de corrupção contra mim? Existem, deputados? Não tem uma única denúncia de corrupção desde o ano de 2009. E eu agora, então, sou retirado à força do mandato.
sem ter cometido crime. Isso é tão evidente que o próprio relator do meu caso, de quem hoje também não tenho raiva, mas não sou uma alma tão bondosa para dizer também que tenho pena. Ele não utiliza o seu tempo todo para apresentar provas e convicções que levem ao processo de cassação. E não fez isso só hoje na tribuna, não. Na comissão, no Conselho de Ética, sabem quantas perguntas o relator fez à minha pessoa? Nenhuma. 0 perguntas. Até porque, no íntimo, ele sabe que muito provavelmente, se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa, não sei, são circunstâncias diferentes. Talvez faria pior. É tão grave, flagrante a situação, que o partido que representou, pedindo a cassação do mandato no Conselho de Ética, senhoras e senhores, sabem quantas vezes eles foram ao Conselho de Ética fazer alguma pergunta, deputado Chico, ou defender que eu fosse cassado? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu quero agradecer a vocês que estão solidários, solidárias, agradecer a minha família. Sâmia está aqui. Não tem sido fácil esse período todo. Não teria sido possível vencer a batalha no Conselho de Ética durante a greve de fome, se não fosse Sâmia partir para cima, assumir as tarefas. Agradecendo a líder Talíria, eu agradeço a todas as bancadas, de todos aqueles que estão solidários, mas eu quero agradecer prioritariamente, agora nesse momento, a militância espalhada por todo o Brasil. Eu ouvi algumas pessoas dizerem e ameaçarem: vou fazer greve de fome. Eu pensava comigo, acho que vai ser difícil. Porque a questão da greve de fome não é se manter nela, é ter a convicção firme para tomar a decisão de entrar nela, assumindo as consequências do que possa vir a ocorrer. E isso exige uma firmeza de posição e uma convicção profunda do que se está fazendo. Não é uma defesa exclusivamente de mandato. É a certeza que o que acontece aqui hoje pode servir de precedente para caçar a vereadora no município pequeno, que tem relações com os movimentos sociais e que vai ser duramente atingida se se faz isso nacionalmente, onde existem todos os holofotes. O que não se fará como perseguição nesse Brasil afora? Eu quero agradecer aos movimentos sociais, classe trabalhadora, militantes socialistas, militantes de esquerda e até aquelas pessoas que não são de esquerda, Fernanda, mas que chegaram para mim e disseram: olha, eu não tenho as suas mesmas convicções, mas é injusto aquilo que está se fazendo contigo durante esse período. Eu percorri em 1 mês e 18 dias, e parecia impossível, os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, ouvindo as pessoas, plenárias públicas lotadas. Muita coisa ruim aconteceu nesse processo, mas aconteceu coisa boa também. Eu ganhei uma irmã, Celinha, que está aqui junto com a gente,
Eu ganhei vários irmãos e irmãs espalhadas por aí, que abraçam, que dizem: nós estamos contigo, segue firme, não abaixa a cabeça, a injustiça não pode prevalecer. Eu recebi durante esse período muitas manifestações que eu confesso que não esperava, religiosas, das mais variadas orientações, dizendo: estamos rezando, estamos orando, estamos pensando positivo. E eu agradeço profundamente a todas as pessoas que, a partir da sua fé, ou aqueles inclusive que não acreditam, mas que também se solidarizaram. Depois, uma jornada passando por 28 cidades, conversando com as pessoas, olhando no olho, passeatas dentro da Câmara e fora da Câmara. Hoje, inclusive, lamento, e não vou deixar de dizê-lo, lamento que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não tenha liberado as galerias, porque tinha muita gente que queria acompanhar essa sessão e que foi impedida de fazê-lo. Eu pensei, inclusive, fazendo esse agradecimento profundo, que hoje aqui eu estaria nervoso, mas eu estou tomado de uma profunda calma. Deputado Lindbergh, deputada Benedita, eu estou calmo, porque eu tenho a convicção de que estou cumprindo uma tarefa, e que a gente está dialogando, Paula, com uma juventude que vai olhar para o que está acontecendo aqui no dia de hoje e vai dizer: não se pode negociar princípios e convicções profundas. Taticamente, você pode fazer negociações. Agora, negociar princípios, isso não pode ser feito. E eu saio desse processo, independentemente do resultado que a gente vai ter a partir da aferição dos votos dos parlamentares, com a consciência de que essa é uma etapa para muitas outras que vêm pela frente. Porque eu, senhoras e senhores, e falo isso com todo o respeito, eu estou deputado federal. Estou. Eu sou um militante socialista e serei por toda a minha vida. E isso não se negocia. Eu vou continuar fazendo a denúncia sobre a Refit. Ah, mas isso vai desagradar a OAB. Paciência. Não farei mandato, Duda, pela metade. A decisão, nesse momento, é dos senhores. Quem vai definir o voto a ser dado e o resultado desse placar não sou eu. Inclusive porque, pelo que eu entendi bem do que foi dito pelo presidente, eu nem voto, não é isso? Então o meu voto não contará e não valerá. Mas o voto de muita gente que não está aqui nesse plenário, e eu não estou falando de campanha eleitoral, para mim vale com profundidade, deputado Vicentinho. Quando eu cheguei aqui em 2009 e acompanhei as primeiras audiências sobre as 40 horas semanais, eu tive a certeza, a ampliação da convicção de qual era o meu lado. Todos os dias a gente se enfrenta com a luta capital-trabalho. E eu estou tranquilo que todo lado da classe trabalhadora.
Hoje a luta é pelo fim da escala 6x1, contra a pejotização, em defesa das nossas terras raras, da nossa soberania, na garantia de que a gente possa ter a classe trabalhadora brasileira sendo respeitada, e que o mandato não pode ser um fim em si mesmo, ele tem que ser um meio de articulação com a sociedade. Quando aprendi, inclusive, o que Lenin dizia sobre mandatos, de que mandato no parlamento burguês tem que ser tribuno ou tribuna do povo, passei todos os dias, deputado Arlindo, a exercer essa tarefa como convicção profunda. Talvez por isso eu me sinta nesse momento tranquilo, porque atendi ao apelo dos amigos e das amigas de não adjetivar as pessoas, mas estou fazendo um discurso, uma fala, que é o mais íntimo do que eu sou, do ponto de vista político, sem abrir mão de princípios. Eu quero agradecer a uma pessoa que não está aqui nesse momento, nesse plenário, mas está com a gente. Hoje eu me emocionei muito com ela, inclusive pelo telefone, que é a nossa querida deputada Luísa Erundina. Erundina, hoje no telefone, me disse que eu sou o filho que ela não teve. E o tamanho da emoção de sentir isso, de ouvir isso, de chorar com ela, é algo que absolutamente não tem preço. Não tem preço. Eu agradeço a essa companheira que com seus 91 anos me disse hoje, e eu chorei junto com ela quando ela disse isso: meu filho, vá em frente. Eu não morro, porque eu vejo em você a continuidade dos meus sonhos. Ouvi, deputado Orlando, de Luísa Erundina uma frase como essa, para mim, é a melhor recompensa, que não é financeira, que alguém que está na militância e na luta política pode ter. Eu quero dizer, nesse 1 minuto e 30 segundos que me restam, que meu filho, Hugo, tem hoje 4 anos de idade. Ele não entende o que está acontecendo aqui. Ele não sabe o que está acontecendo nesse plenário. Ele gosta de vir à Câmara. Talvez até tenha mais empolgação para vir do que eu mesmo. Ele gosta de subir nesses carpetes. Mas daqui a alguns anos, ele vai ver esse vídeo. Ele vai saber o que aconteceu aqui no dia de hoje. E eu quero muito que o meu filho, vendo essa cena, vendo essas imagens, saiba que ele não tem motivo, como eu não tive nenhum motivo para me envergonhar da minha mãe, como ele não tem motivo para se envergonhar do pai dele. A vida não se resume em festivais.
Calma, são só 30 segundos. A vida não se resume em festivais, mas o ferimento a liberdades democráticas. E calar um mandato de quem não se corrompeu é sim uma violência. E eu agradeço a todos os brasileiros e brasileiras que estão, nesse momento, acompanhando essa sessão, que eu espero que nunca mais se interrompa a transmissão, e estão agora olhando para o que está acontecendo aqui e sabendo que tem quem não se desvia dos seus propósitos e que mantém firme a sua militância e a sua vida. Muito obrigado, um abraço grande. Concederei agora a palavra ao senhor